Olá, me chamo Giovana Azevedo Andrade, sou estudante do terceiro ano do ensino médio técnico na ETEC CEPAM e sou bolsista nessa pré-iniciação científica feita em conjunto com a Universidade Federal do ABC e o Observatório da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. A proposta inicial é analisar aspectos da juventude e cultura na cidade de São Paulo, mais especificamente o programa Jovem Monitor Cultural, que será evidenciado posteriormente. Nós temos que o Decreto Municipal 54.484 de 2016, pelo qual é regulamentado esse projeto, classifica a política como de juventude na interface com formação cultural e inserção no mercado de trabalho, que é um tema que será arduamente abordado posteriormente, a questão do mercado de trabalho. Trataremos sim da inserção cultural, mas com mais enfoque no mercado de trabalho. Então vamos lá. A Lei Federal do Brasil, 12.852 de 2013, institui o Estatuto da Juventude, abrangendo o conceito de jovem em seu artigo 1º, parágrafo 1º, considerando para os efeitos do diploma legal, jovens com idade entre 15 e 29 anos. Mas, para além da concepção jurídica do termo, em termos objetivos de idade, o conceito de juventude possui uma pluralidade de significados, uma vez que não há um consenso sobre o que é ser jovem. Analisando o livro da nossa orientadora, professora Lívia de Tomasi, nós buscamos analisar pelo viés da moratória social, o qual é abrangido muito no livro, o qual trata do contexto do jovem em diversos aspectos da cultura brasileira. E o contexto de moratória social está associado a um período de experimentação na qual um jovem cessaria suas atividades laborais, estudiosas em certos casos, para dedicar-se exatamente à experimentação, a entender o seu lugar no mundo. Contudo, verifica-se que uma pequena parcela da população possui essa possibilidade de experimentação, de questões econômicas, questões familiares, que não permitem os jovens de classes mais vulneráveis esse período de experimentação. Tendo isso em vista, nossa primeira hipótese era que o programa Jovem Monitor Cultural pudesse promover esse período de experimentação para os jovens de classes mais vulneráveis, o que vai ser mais bem exposto posteriormente. E, por fim, concluímos a introdução, abarcando como a cultura é essencial, uma vez também prevista como direito constitucional na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, a qual aduz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Dada essa importância, os conceitos atribuídos à juventude, o conceito de moratória social e a ideia do Programa Jovem Monitor Cultural quanto provedor dessa moratória social, nós prosseguiremos com a justificativa do nosso trabalho. Assim, considerando essa ideia de experimentação e a necessidade de inserção dos jovens nas políticas públicas de juventude, cultura e experimentação profissional no campo da cultura, emerge o Programa Jovem Monitor Cultural da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo, a qual desde o ano de 2017 conta com a parceria do Centro Integrado de Estudos, Programas de Desenvolvimento Sustentável e outras organizações da sociedade civil também já foram parceiras do programa em anos anteriores para a realização da política pública. O projeto surge com enfoque na formação de experimentação profissional em gestão cultural para jovens de 18 a 29 anos, com atuação em equipamentos de departamentos culturais, de maneira a fomentar o exercício do protagonismo jovem na transformação social e política, evidenciando a construção da política pública de forma coletiva, através de espaços de diálogo no decurso do programa. E, nesse sentido,
nós partimos de um conceito de cultura como reflexo do modo de vida de um povo, sua identidade, costumes, e isso com o objetivo de elucidar os hábitos, as práticas culturais da população brasileira. O Serviço Social do Comércio e a Fundação Perseu Abramo realizou uma pesquisa denominada Públicos de Cultura, a qual evidenciou que, em 2016, aproximadamente 51% dos entrevistados não realizavam nenhum tipo de atividade cultural aos fins de semana. E em dias úteis, o número alcança o percentual de 85%. Os números podem ser atribuídos a diversos fatores, entre os quais destacamos o caráter erudito associado à popular e erroneamente à cultura, muitas vezes referidas como belas artes. Nesse aspecto, queria dar um enfoque nessa colocação, já que muitas vezes nós associamos cultura, o termo cultura em si, como algo distante, como algo associado às classes dominantes, como algo que as próprias classes dominantes querem atribuir status e que muitas vezes, por esses motivos, não são alcançados pelas classes mais vulneráveis. E tendo isso em vista, nós podemos pensar que quando o programa Jovem Monitor traz o jovem e toda a sua identidade para dentro da Secretaria Municipal de Cultura, será que essa representatividade aumenta? E os próprios jovens e as pessoas em geral começam a se ver mais representadas no funcionamento dos equipamentos e dos espaços culturais? Assim, denotando a demanda de maior abrangência territorial de procedimentos que consolidem as propriedades das instituições públicas voltadas ao setor cultural, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada publica livro no qual o pesquisador do IP, coordenador de estudo Frederico Barbosa da Silva, avalia que a política pública ganhou um sentido estratégico e ainda mais importante para democratizar e garantir a diversidade cultural no país. Observamos que ainda há necessidade em promover novas formas de incentivo e ampliar o alcance dos programas culturais. Assim, o Programa Jovem Monitor Cultural se mostra um instrumento garantidor de um direito constitucional no âmbito municipal, muitas vezes com pouco destaque e recursos à cultura. Para além de se tratar de uma inteligível contribuição para a imersão de gestão cultural destinada para pessoas presentes em um contexto complexo, de grandes desafios e possibilidades, a juventude. Assim, tendo em vista a introdução e a justificativa desse trabalho, os objetivos são, o geral, em que o presente trabalho objetiva analisar dados do público inscrito na edição de 2022 no Programa Jovem Monitor Cultural, bem como o alcance deste quando comparado à expectativa do poder público municipal e dos jovens, e como o grau de instrução escolar e situação de trabalho podem impactar no interesse pelo programa. Objetivos específicos: analisar dados da distribuição dos jovens segundo marcadores de empregabilidade, verificar se há alguma correlação entre a adesão do programa e a expectativa de inserção no mercado de trabalho, visualizar a interação do jovem com os equipamentos, compreender os fatores que impulsionam os estudantes a buscar o programa. A metodologia. Nós tivemos um levantamento de dados qualitativos e quantitativos fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura de forma despersonalizada a partir de pesquisas já realizadas em anos anteriores. Nós tivemos um aval da Secretaria Municipal de Cultura relacionada a conversas sobre os anos anteriores, mas a pesquisa em si foi tratada em cima de dados das inscrições realizadas no ano de 2022. Quanto aos aspectos qualitativos, eu fiz uma visita ao Centro Cultural de São Paulo, no qual foi realizado o Encontrão, é esse o nome, denominado, é um encontro realizado trimestralmente entre os jovens de todos os equipamentos espalhados pela cidade de São Paulo, no qual há palestras, apresentações, e eu pude presenciar uma apresentação, que essa visita eu vou expor mais posteriormente. Mas, enfim, essa é a nossa metodologia. Os primeiros resultados de que tratam este primeiro parágrafo, eles estão relacionados aos primeiros meses de pesquisa, no qual nós tínhamos a impressão de... Não a impressão, nós concluímos naqueles primeiros meses de pesquisa que, do ponto de vista da legislação e da prática da secretaria,
que o projeto era focado na experimentação para o mercado de trabalho cultural do público jovem com mais vulnerabilidade, visando a democratização do acesso e de uma moratória social debatida no levantamento bibliográfico e outras classes populares a partir do conceito de cidadania cultural. Então, a primeiro momento, nós concluímos que sim, o programa poderia ser visto como um período de moratória social, porém, vistos os dados que serão em breve apresentados, nós concluímos que não, que embora haja sim uma democratização do acesso à cultura, dizer que é democratizado o acesso a essa moratória social é muito forte e é algo que deve ser combatido, porque é apenas mais um reflexo da desigualdade que parece se perpetuar no nosso país. Enfim, como já comentado, houve uma visita ao Centro Cultural de São Paulo no dia 4 de abril de 2022, em que eu participei do evento e foi uma experiência fantástica, não só quanto pesquisadora, né, quanto estudante ali, mas foi a minha primeira visita ao espaço, né. Eu moro assim em região da Grande São Paulo, um pouquinho distante do centro, mas nunca tinha frequentado, então esse trabalho foi uma experiência, me possibilitou essa experiência de visitar o Centro Cultural de São Paulo numa ocasião que eu fiquei maravilhada com a quantidade de pessoas, com a energia, com a variedade, com a diversidade. E assim, foi uma experiência ímpar que me trouxe bastante reflexões acerca de como a cultura é tratada na cidade de São Paulo, tendo em vista que eu não sou uma moradora da cidade de São Paulo. E nesse mesmo dia, a Helena Abrão me acompanhou durante a visita e nós tivemos conversas muito legais acerca do espaço em si, acerca do projeto, e agregou muito quanto estudante, né, nesse projeto relacionado à juventude e cultura. E, enfim, falando um pouco da análise bibliográfica e dos dados fornecidos, já que a iniciação científica objetivava a análise de dados estatísticos, nós tivemos acesso a uma tabela despersonalizada com informações dos inscritos que se inscreveram, né, no ano de 2022, como já comentado, e a variedade de informações dessa tabela é impressionante. Vide a quantidade de informações, nós tivemos que optar por abordar, por estudar âmbitos específicos, né? Então nós optamos por seguir na linha de empregabilidade e estudos e como isso poderia afetar o interesse pelo programa. Assim, nós buscamos conceituar o Instituto Trabalho, porque para introduzir, né, a nossa análise, e assim, segundo o dicionário Merriam-Webster, o qual alude trabalho como uma atividade na qual alguém usa a força ou as faculdades para fazer ou desempenhar alguma coisa, e também define como labor, tarefa ou obrigação, que são os meios usuais de sustento ou provisão de alguém. Além disso, como conceito fundamental para análise em tela, cumpre ressaltar que a vulnerabilidade do indivíduo, família ou grupo social refere-se ao resultado negativo da relação entre disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturas oriundas do Estado, do mercado e da sociedade. Definição na página 119, de autores Moraes, Rafael e Coller.
Assim, a vulnerabilidade à pobreza não se limita à privação de renda, que está no centro das medidas da linha de pobreza, mas inclui a composição dos domicílios, o estado de saúde e o acesso aos cuidados de saúde, o acesso à qualidade dos sistemas educacionais, oportunidades para obtenção de trabalho com a qualidade e remuneração adequadas, perfazendo, além da existência de garantias legais e políticas, sua devida efetivação. Nesse sentido, o Índice de Paulista de Vulnerabilidade Social é responsável por sondar dados referentes à vulnerabilidade social no estado de São Paulo. Trata-se de uma sistematização de indicadores concebida pela Fundação SEAD em 2000, o que possibilitou a indicação do grau de desenvolvimento de 645 municípios paulistas, visando não apenas divisão em áreas de acordo com seus resultados, mas, em suma, uma divisão de acordo com a prioridade para o direcionamento de políticas públicas, em especial as de combate à pobreza. Na medida em que lugares que concentram chefes de família com baixa renda e ou pouca escolaridade são estes fatores essenciais na análise das condições de vulnerabilidade, de maneira que estudos comprovam que a baixa instrução de um indivíduo intensifica seu risco de uma inserção mais precária no mercado de trabalho, bem como maiores chances de experimentar situações de desemprego. E retomando o livro da professora Lívia de Tomassi, já citado na nossa introdução e justificativa, nós também temos aspectos da inserção do jovem no mercado de trabalho enquanto empreendedores culturais, pois nós vemos uma crescente possibilidades de cursos de formação na área, como é o caso do Programa Jovem Monitor Cultural. E com essas novas possibilidades, nós temos a chamada economia criativa, que, pelas palavras da professora, advém do potencial crescimento do mercado do entretenimento, de maneira que a indústria cultural e a chamada economia criativa captaram a atenção de políticos e gestores por representar, supostamente, um setor econômico em crescimento, mesmo em tempos de crise econômica. E, tendo todos esses conceitos em vista, esses aspectos relacionados ao trabalho, escolaridade e vulnerabilidade, nós desenvolvemos essa pesquisa analisando quais motivos levariam os jovens a se engajarem em projetos de cultura. Busca essa que observa a resposta na mesma obra da professora Lívia, a qual atribui a atração a esse tipo de atividade a ideia de trabalhar com o que gosto, de se inserir no restrito e elitista mundo da arte e cultura, de não se submeter à tirania de um patrão, de se relacionar com pessoas, frequentar lugares, estabelecer redes com mais amplas do que a favela, de se sentir um criador, um inovador, há também um sentido e uma busca forte pela autorrealização. Para além desses aspectos, a partir da observação da visita do encontrão trimestral, que acabei de descrever, essa minha visita ao Centro Cultural de São Paulo, e ao acompanhar o próprio Instagram, a rede social do Programa Jovem Monitor Cultural, é amplamente divulgado que os jovens monitores, eles têm contato direto com cursos de iluminação, cenografia, edição, manuseio de câmera, entre outros. E quando é pensado a formação que o projeto traz, e também um aspecto arguido pela professora Lívia Tomassi, nós vemos que é uma instituição muito valorizada quando fala-se da carreira de um produtor cultural. Uma formação que não se trata de uma formação geral, mas cursos pontuais específicos, como curso de iluminação, cenografia, edição e câmera, que o trabalho se aprende na prática, não na teoria. Assim, nós vemos que a formação que o projeto Jovem Monitor Cultural traz, ele é algo valorizado, é uma formação valorizada dentro da carreira de um produtor cultural. E, portanto, verifica-se que a inserção de um produtor cultural no mercado de trabalho resta condicionada à sua formação em cursos pontuais. Por conseguinte, é plausível a consideração de que os jovens monitores podem vir a buscar, a partir de sua relativa experiência e qualificação no programa, uma possibilidade de conseguir um emprego, conforme restará evidenciado posteriormente. A partir dos dados e conceitos já abordados e mediante as informações da tabela de inscrição de 2022 dos jovens monitores, nós montamos gráficos
que evidenciam de forma mais ilustrativa a porcentagem de jovens empregados e desempregados à procura de um primeiro emprego, e nós vamos abordar isso nesse momento. Analisando a situação de empregabilidade, nós temos que 4,9% não responderam, então nós não podemos tirar conclusões a partir disso. E esse 0,1 que se refere ao ensino superior, ele estava presente na lacuna de situação de empregabilidade, por isso que ela está nesse gráfico. Mas como é uma quantidade irrisória, ela acabou não impactando visualmente na montagem do nosso gráfico, mas vamos lá. Da porcentagem dos 1.410 jovens que se inscreveram, nós temos que 60,3% estão desempregados e procurando o primeiro emprego, o que é uma quantidade que já ilustra e já evidencia muita coisa do que nós vamos trabalhar em breve. E apenas 2,6% não trabalham e não estão procurando o primeiro emprego. E procurando o primeiro emprego, nós temos 14,4%, né? Nós vemos que, como o programa é destinado para jovens a partir dos 18 anos, a taxa daqueles que procuram o primeiro emprego é bem grande também. E nós temos que 17 deles se encontram trabalhando. Não temos informações sobre a área de atuação deles, por isso não podemos fazer uma pesquisa profunda acerca da atuação na área de cultura em si, mas, mediante os dados que tivemos, a conclusão lógica e que impacta a nossa pesquisa é que o número de desempregados que estão à procura do primeiro emprego, que estão à procura de emprego, é de 60,3% dos jovens inscritos. Pois bem, esses dados, revelam que a quantidade de desempregados que estão à procura de emprego e aqueles que estão à procura do primeiro emprego perfazem uma quantidade de 64,7% de desempregados, e que revela, possivelmente, uma vez já exposto que a atuação na área de produção cultural prima pela formação em cursos específicos, tais como o Programa Jovem Monitor Cultural, que eles podem ver nesse projeto uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, em face do caráter de formação pontual do mesmo. Ademais, o conceito de moratória social, como eu já havia comentado, pode ser observado quando se nota que 2,6% não trabalham e não estão à procura de emprego. Contudo, é um número irrisório quando comparado ao montante de desempregados. E tendo em vista que o índice de vulnerabilidade social do município de São Paulo é dividido por distritos, nós buscamos fazer o mesmo com os dados. Manuseamos eles de maneira a separar por distritos os desempregados e cruzar os dados com a qualificação no índice, a vulnerabilidade baixa, baixíssima, enfim, entre os distritos. Só que cabe reiterar que nem todos os distritos são abarcados, pelo estudo, do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Então, nós temos algumas lacunas na nossa tabela. Mas nós vemos, uma tabela aqui, ela está ilustrada aqui, pode-se ver com mais calma no arquivo, mas nós vemos que apresenta bastante lacunas, o que também evidencia um problema de pesquisa, já que se esse índice não só relacionado a mapear dados, ele também visa o direcionamento de políticas públicas mediante os resultados, nós vemos que há uma carência de pesquisa e que visem ao direcionamento de políticas públicas para as áreas que necessitam ou que não necessitam, É necessário que se façam pesquisas que direcionem essas políticas públicas. Nós temos uma coluna de distrito, a quantidade de inscritos desempregados e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Pois bem, e como eu mencionei, ainda que incompleta, pela tabela nós podemos concluir que há uma relação entre a quantidade de desempregados e o índice de vulnerabilidade social, uma vez que
Conforme ilustrado, os distritos encontram-se entre os índices de vulnerabilidade média e muito alta. Para mais, objetivando uma análise mais completa, também fora feito um cruzamento entre os dados de empregabilidade e grau de escolaridade, de maneira que, dentre os 1.089 que não se encontram empregados em qualquer circunstância, 589 possuem somente a formação de nível médio. Percebe-se, assim, que os índices dos candidatos ao PJMC que se veem desempregados e que possuem apenas formação de nível médio em escolas públicas são vultuosos. Isso é equivalente a aproximadamente 51% deles. Nessa quantidade, Ferreira aduz que, na dimensão socioeconômica, considerou-se que níveis baixos de renda definem a situação de pobreza, enquanto a escassez de fontes de rendimentos seguros e regulares delimita conjunturas concretas de riscos à pobreza. Entre os riscos mais elevados destacam-se o desemprego e a inserção precária no mercado de trabalho, que, além da irregularidade dos rendimentos, deixa grandes contingentes de trabalhadores excluídos dos benefícios disponíveis àqueles inseridos de forma regular no mercado de trabalho. E, a partir dessa análise, nós podemos concluir que, a partir da observação desses altos índices de desemprego, e a paridade entre a vulnerabilidade e os riscos decorrentes desses dados e a ideia de que o mercado cultural preza por formações específicas, pode-se concluir que possivelmente os candidatos do PJMC veem nele uma oportunidade de capacitação e consequente possibilidade de colocação no mercado. Essa conclusão ocorre pois, tendo em vista que a maioria dos desempregados candidatos ao PJMC, 54%, possuem apenas o ensino médio completo, seja mediante o ensino público, seja mediante o ensino particular, se vê em uma conjuntura que abarca os riscos mais elevados dos fatores associados à vulnerabilidade social, assim buscando uma saída para a mesma a partir da formação em cultura. Assim, o índice encontra-se diretamente correlacionado aos números relacionados ao desemprego auferidos a amostragens referentes às inscrições do PJMC. Aqui nós vemos o índice de vulnerabilidade social distribuído num mapa na cidade de São Paulo. Nós vemos que eles não abarcam todos os distritos, mas nós podemos tirar uma conclusão a partir desse já descrito. A conclusão, concluímos que, a partir dessa pesquisa, que programas como o Programa Jovem Monitor Cultural detêm suma relevância dentro das políticas públicas de inserção de jovens nas políticas de cultura. E isso por apresentarem premissas que aproximam a população do sentimento de pertencimento e, por conseguinte, a valorização da cultura popular brasileira como instrumento de transformação. Para mais, a importância de políticas públicas tais como o Programa Jovem Monitor Cultural é notória. Observando as altas taxas de desemprego, pode-se deduzir que a formação cultural é um mercado mais importante que a formação especializada. Isso ocorre porque os dados de desemprego sugerem que os alunos desempregados do PJMC eram principalmente graduados no ensino médio não qualificados. Isso os torna especialmente vulneráveis aos riscos associados à vulnerabilidade social. Eles precisavam de uma saída através do treinamento. Pode-se concluir também que a PJMC considerou o projeto uma oportunidade tanto de formação quanto de colocação no mercado através da eleição da PJMC. Assim, a presente pré-iniciação científica, como a experimentação da realidade acadêmica, resultou em inúmeros aprendizados, entre os quais se destacam o trabalho em grupo, uma pesquisa aprofundada e análise das mesmas, e a organização dos conhecimentos adquiridos, principalmente no que concerne à produção de gráficos mediante dados estatísticos. Para mais, a pesquisa em tela contribuiu, como supracitado, para a minha formação, de modo a permitir o contato com a realidade acadêmica. Assim, a pesquisa serviu de aprendizado no que diz respeito à organização e dinamização do tempo para um trabalho de 1 ano, sobre o formato de normas de um trabalho acadêmico e para a experiência de mediação de momentos de crise quando as coisas não seguiam conforme o cronograma. Quanto ao revés desse trabalho, destaca-se a falta de comunicação entre as partes envolvidas, o que atrasou a produção, uma vez que a orientação e o acompanhamento desse tipo de pesquisa é fundamental. E, vide as lacunas acarretadas pela carência de dados, nós deixamos como hipótese o seguinte questionamento para as próximas pesquisas. É possível afirmar que os jovens moradores de regiões de maior vulnerabilidade visualizam no PJMC uma possibilidade de ingressar em empregos comuns, enquanto os jovens moradores de regiões de menor vulnerabilidade visam, além da oportunidade de emprego, o ensejo por uma capacitação? E, assim,
nós concluímos que durante o desenvolvimento do projeto, que as análises dos IPVS podem abarcar aspectos primordiais no estudo dos territórios de São Paulo quanto à vulnerabilidade social dos mesmos. Ocorre que, como mencionados, os dados não são de fácil acesso, tampouco abrangem todos os distritos, ao menos não foram localizados com a pesquisa em tela. Assim, em próximas pesquisas, como o projeto conseguiu adentrar apenas superficialmente a correlação entre IPVS e os dados relacionados ao desemprego mediante a escassez de dados, seria interessante a exploração de outros índices que contemplem majoritariamente a situação de emprego no município de São Paulo. Assim, a questão do programa Jovem Monitor Cultural como oportunidade de inserção no mercado de trabalho mediante suas possibilidades de formação poderia ser melhor abordada. Assim, nós concluímos o nosso trabalho. Espero que tenham gostado dessa apresentação da pesquisa em si. E é isso. Tchau, tchau.